Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, boa noite ou bom dia para quem nos verá em horários diferentes. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos retomando neste ano de 2021 nossas conversas semanais a respeito dos principais temas da nossa realidade. Eu trouxe hoje, e não poderia deixar de ser para a gente tratar aqui, 3 assuntos muito importantes. O primeiro é a situação atual e a perspectiva a respeito da crise sanitária. O segundo é a crise econômica que se avizinha, a crise social, para este ano em decorrência das mudanças que já aconteceram e que se espera que aconteçam na economia. E o terceiro assunto é a respeito da situação da economia brasileira, complementando o anterior. Se o Brasil, eu quero fazer com vocês aqui uma reflexão a respeito da afirmação recente do presidente de que o Brasil está quebrado. Será que isso é verdade? Bom, antes de iniciar a nossa conversa, eu quero pedir a todas e a todos aqui que puderem nos ajudar, que curtam o nosso canal no YouTube, no Instagram, que compartilhem essa nossa live, que tragam as opiniões, as manifestações, que nos ajudem, como vocês têm feito, para que a discussão nos leve a melhorar nossa consciência a respeito da situação do Brasil. Bom, a respeito da crise sanitária, qual é a novidade? Como nós alertamos lá atrás, nós estamos enfrentando a parte mais grave da epidemia. Nós entramos, há um aumento crescente dos casos e dos óbitos que devem aumentar ainda mais nos próximos dias, em decorrência das aglomerações das festas de final de ano. Isso é uma realidade da qual nós não podemos fugir, então a recomendação atual é para que se acentuem as providências do isolamento social onde for possível, as medidas de higiene pessoal com uso de máscaras, limpeza de superfície das mãos com álcool a 70%, porque a tendência de transmissão nessas 2 primeiras semanas do ano será muito grande, não é? E o número de casos deve aumentar bastante na segunda quinzena de janeiro. A respeito das vacinas, o mundo todo, mais de 50 países já iniciaram a vacinação. Nós já comentamos aqui que a vacinação em si não é uma solução rápida, né? E no Brasil nós estamos atrasados. Nós não temos ainda uma definição de quais vacinas serão utilizadas, não temos um calendário e não temos compradas ainda as seringas suficientes para que todas as doses sejam aplicadas. O governo federal demorou, não se providenciou em tempo hábil a discussão com a indústria brasileira, que é capaz de fornecer esses insumos, não é? Ou tentou-se a compra com um pregão fracassado, menos de 10% da proposta de compra foi conseguida. E hoje eu vi a notícia de que o governo federal está suspendendo a compra de seringas até que os preços voltem ao normal. Ora, justo este governo que endeusa o mercado, agora quer contrariar, quer revogar a lei da oferta e da procura. É evidente que no momento em que o dólar está nas alturas, em que a procura pelas seringas iria aumentar e está aumentando, haveria uma correção nos preços. Então essa é a situação. Ainda a respeito da vacina, falou-se aí na importação através de um
pool, de um grupo de clínicas de vacinação de uma vacina da Índia, não é? Várias vacinas já estão sendo utilizadas, inclusive da Rússia, da China, dos Estados Unidos, 2 pelo menos já estão em uso, a da AstraZeneca deve entrar em uso brevemente, mas então muito se criticou a questão da importação pelas clínicas privadas. Ora, a situação é que não há um programa de vacinação organizado a nível nacional, em consonância com os estados e com os municípios, para coordenar essas ações, para definir os grupos de prioridade que serão atendidos primeiro, né, em quais circunstâncias. Porque, a princípio, não há nada demais que a iniciativa privada complemente a vacinação, que é obrigação do Estado e que deve ser feita, possibilitada gratuitamente a todos que queiram tomar através do SUS. Né? Mas aí se muda. O Brasil é cheio dessas falsas polêmicas, os falsos dilemas. Né? O primeiro é se a crise era sanitária ou era da economia. O que tinha que socorrer primeiro? Não socorreu nenhum nem outro e a crise se prolongou. O segundo era a questão da gravidade ou não da doença. Não era grave, não precisava se fazer nada. Não se fez, temos aí quase 200 mil óbitos, infelizmente. A terceira era a polêmica do tratamento eficaz. Primeiro era a cloroquina, depois era ivermectina, azitromicina, e hoje, cientificamente, está comprovado que isso tudo era uma grande bobagem. Né? Era uma notícia falsa, né? Uma invenção, porque não há comprovação científica, tanto não há que não funcionou, certo? E agora nós temos a falsa polêmica que tem me deixado até certo ponto irritado, que é a questão da vacina. As vacinas são seguras ou não são seguras? Ora, nós estamos falando de vacinas que são aprovadas pelo FDA, pela agência reguladora da Comunidade Europeia, da China, da Rússia. São órgãos que merecem crédito. Não há por que se duvidar da lisura na aprovação de um medicamento, até porque N medicamentos que nós usamos no dia a dia, quase todos têm efeitos colaterais. Mas duvidar da eficácia e da importância das vacinas é como reafirmar que a Terra é plana. Desde 1700 e alguma coisa que se usa a vacina. Doenças gravíssimas como a varíola, não é? A varíola foi erradicada do mundo através da vacina, e a varíola levou à morte milhões de pessoas no século passado. Nós temos a poliomielite, a difteria, o tétano, a tuberculose, o sarampo, que são doenças que estariam dizimando a humanidade não fossem as vacinas. Então nós temos que fazer um esforço, eu faço um apelo a todos vocês, para que a gente não fique quieto. Quando vierem com essa conversa de que vacina é perigosa, que vacina não é segura e que não se deve vacinar, nós precisamos levar informação. É claro que se depois da informação a pessoa quiser ela não se vacinar, é problema dela. Mas o que não pode é induzir as pessoas, o número de pessoas que negam a importância das vacinas vem crescendo no Brasil a partir destas desinformações que infelizmente são veiculadas, né, pelo governo federal, especialmente pelo presidente da República. Né? Do ministro da Saúde nem vai se falar, porque é um ministro inoperante, despreparado. Né? Ele não deveria estar no ministério porque é um general, ele não sabe nada de saúde e desmontou a equipe técnica que estava no ministério. Bom, essa é a questão. E qual a implicação disso? Nós não fazemos as vacinas, a crise sanitária se arrasta e a crise econômica vem atrás da crise sanitária. Os países que sairão primeiro dessa dificuldade serão aqueles que vacinarem, isso é óbvio. Como saíram melhor da crise econômica? Aqueles que socorreram suas empresas, aqueles que fizeram o isolamento e conseguiram reduzir o número de casos. Esses estão sofrendo menos, a economia está sofrendo menos. No Brasil, um país que é extremamente desigual, né? As desigualdades se acentuaram com a crise,
nós estamos vendo a crise social se aproximar, sem nenhuma medida eficaz para enfrentar a situação. Por que a crise vai se aprofundar? A crise econômica e, por consequência, a social. Primeiro, fatos. Vamos aos fatos. Primeira coisa, acabou em 31 de dezembro o auxílio emergencial. Nós sabemos que milhões de famílias no Brasil vão ter uma diminuição muito grande na renda, num momento que nós sabemos que metade da população brasileira está em situação econômica de pobreza. Então, qual é a perspectiva disso? Se você não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, obviamente, o comércio, os serviços vão sofrer, vão continuar sofrendo, não vai haver recuperação. E não havendo isso, não se gera empregos. E aí nós entramos num ciclo vicioso. O que daria para fazer? É possível fazer alguma coisa? Teria como se rever essa situação? Ou melhorar isso? Ou enfrentar isso? Claro! Se você pegar o noticiário, você vai ver que todos os países, ou a ampla maioria dos países, especialmente os desenvolvidos, estão criando um programa de recuperação econômica, estão investindo dinheiro público na economia para retomar o crescimento e para que os empregos reapareçam, ou pelo menos que não se acentue o desemprego, que no Brasil já é altíssimo. Fala-se que nós vamos chegar a 20 milhões de desempregados até o final de janeiro. Então, essa conjuntura, e nós poderíamos estar fazendo esse plano de investimento para a economia, né, em parceria com os municípios, com os estados, mas para isso precisa haver uma harmonia, precisa haver planejamento, né, precisa haver a vocação econômica de cada região. Poderíamos estar investindo em saneamento básico, meio ambiente, ciência e tecnologia, infraestrutura, habitação popular, mas, no entanto, não é o que nós estamos vendo. Esse fim do auxílio vai dificultar a recuperação econômica. E não há nada sendo proposto para colocar no lugar. Como não há nada para estimular a economia, nada público, pelo menos. E aí vem o presidente, que tem a responsabilidade de comandar uma nação de 220 milhões de pessoas, né, dizer que não dá para fazer nada porque o país está quebrado. Aí eu fui pesquisar, será que está quebrado mesmo? Será que é verdade isso? Está certo que o Brasil tem dificuldades econômicas, que a dívida interna aumentou. Em 2015 era 30% do PIB, depois do golpe de 2016 e da lei da emenda 95, que limitou o investimento, o gasto público e possibilitou uma queda enorme na economia e a redução da arrecadação de impostos, essa dívida hoje ela já está próxima a 80%, 90% do PIB, se calcula que chegará ao final do ano. Então tem uma dificuldade, né? Por quê? Porque a economia vai mal, esse modelo neoliberal não está dando as respostas necessárias para reduzir a desigualdade, porque ela vem aumentando, e para gerar riquezas, para estimular a economia, não é? Então esse é um fato. Agora, daí a dizer que o Brasil está quebrado, é claro, temos uma recessão, a economia caiu, nós éramos a 6ª economia do mundo, hoje somos a 12ª economia do mundo, então o Brasil empobreceu muito nesses últimos, especialmente nesses últimos 4 anos. Né? Isso são os números. Agora, a situação do Brasil não é de quebradeira. O Brasil tem uma economia pujante, né? Tem um mercado interno enorme, tem uma base industrial que está sucateada, mas que pode ser recuperada. Não é? Você tem recursos naturais incomparáveis com qualquer outro país do mundo. Os minérios, o tipo de solo, reserva de água. Né? Nós podemos estimular a nossa produção agrícola. Não é? Nós podemos financiar a agricultura familiar para controlar o preço dos alimentos, para possibilitar uma oferta maior de alimentos e gerar empregos. Né?
gerar empregos na agricultura familiar e toda essa cadeia ligada à agricultura familiar. Então, mas a situação, eu fui pesquisar daí e os melhores dados que eu encontrei, eu até anotei aqui, estão na nossa página aí, no site. Eu até compartilhei aí um artigo que está no site da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu recomendo que vocês entrem lá, ou vejam na nossa página, e eles pegam os dados. São dados que são retirados do site do Ministério da Economia. Quer dizer, ninguém está inventando nada. Então o Brasil tem, eu anotei aqui, 1,3 trilhão, né, na conta única. Quer dizer, a conta do caixa da União. Dinheiro que está lá depositado, né, dinheiro do Tesouro. Tem lá 1,3 trilhão. Tem 1,8 trilhão de reservas internacionais. Se você converter os dólares que tem em reserva, 370 bilhões de dólares, dá esse 1,8 trilhão de reais. Isso em reservas depositadas fora. Isso é para garantir a balança de pagamentos do país, para impedir os ataques especulativos, né? Mas é um dinheiro que o Brasil tem. E o Brasil, pasmem, tem 1,4 trilhão de reais de sobras de caixa dos bancos depositados no Banco Central. E o Banco Central remunera essas sobras de caixa. Quer dizer, então o dinheiro que está lá parado no Banco Central, que é dos bancos particulares, eles tomam esse dinheiro, recebem esse dinheiro em depósitos, em aplicações dos clientes, é dinheiro da população, dos clientes, depositados nos bancos. Aquilo que eles não emprestam, eles depositam no Banco Central. Só existe no Brasil isso. E o Banco Central remunera com o dinheiro do Tesouro, quer dizer, com o nosso dinheiro, esse dinheiro dos bancos que está parado. É uma maravilha, né? E aí, isso dá 1,4 trilhão. E aí vem a história de que o Brasil está quebrado. Mas está quebrado para quê? Está quebrado para socorrer as pequenas microempresas que estão aí abandonadas. Está quebrado para pagar o auxílio de emergência, para criar pontos de investimento, para gerar empregos, para gerar renda, né? Para isso não tem dinheiro. Agora, o dinheiro está aí. Está no mercado especulativo. Nós temos que compreender isso. E aí nós vemos que nesse contexto todo neoliberal, porque não é só o governo federal, não é só o Bolsonaro, eu tenho dito isso, o Bolsonaro é o presidente por acaso. Nem ele acreditava que seria presidente. Foi um acidente de percurso, era aquilo que interessava para o mercado financeiro, para os grandes grupos econômicos, para os rentistas que queriam era mudar a política econômica para essa política neoliberal, ele servia. Então, né, não tem tu, vai tu mesmo, apoiaram. Então não é ele, não é o fato só do Bolsonaro. E dou um exemplo. Nós temos agora recentemente aqui em São Paulo, o que fez o governador Dória? Aumentou impostos, retirou isenções de setores importantes da economia, que vão impactar no preço da energia elétrica, dos alimentos, não é? Que vão contribuir para piorar a situação da economia no Estado. Vão retirar dinheiro da atividade produtiva, do consumo das famílias, esse dinheiro que poderia ir para estimular a produção, para gerar movimento na economia, rendas, gerar emprego, isso vai para o caixa do governo, né? Isso vai ser para suprir aqueles, né, a máquina pesada que nós sabemos que se arrasta com os acertos, as parcerias público-privadas, né, os esquemas todos que vão se montando em volta do poder. E se você trouxer para os municípios, é muito parecido, né? A farra dos cargos de confiança continua. Né? Você vai lá ver quem são os cargos de confiança e vai ver onde que eles estavam, onde que eles estão. Essa ciranda vai continuar.
vai continuar e esse dinheiro nós poderíamos até no município estar criando programas para assistir essas pessoas que estão desempregadas, que perderam o auxílio emergencial, para gerar oportunidade de pequenos negócios, para financiar pequenos negócios com um banco popular, né? Você criar um fundo garantidor no município, que não precisa nem pôr dinheiro no município, mas um fundo garantidor em que o município avalize esses empréstimos na rede bancária para conseguir um juro baixo e socorrer as micro e pequenas empresas, uma forma de gerar empregos. Então, gerar empregos através da constituição de cooperativas, né? de cooperativa de trabalho, estimular o investimento em habitação popular. É isso que nós estamos vendo. Inclusive, é uma coisa meio generalizada no Brasil. E o que nos deixa muito preocupados é que há uma letargia, né? O povo brasileiro acho que desanimou porque as informações não chegam, se discute tudo de forma superficial. Nós, como eu disse no início, perdemos tempo discutindo bobagens enormes, como a questão de toma cloroquina, toma ivermectina e tal, que não funciona. Nós perdemos tempo discutindo se vai ser obrigatória a vacina ou não vai, quando não tem vacina, né? Então, essas coisas, nós precisamos, entre nós, começar a formar uma consciência para aprofundar a discussão. Nós não temos que ficar conformados com essa conversa afiada. Sabe por que vem esse discurso de que o Brasil está quebrado? Duas coisas. Eles já fizeram a reforma trabalhista e diziam que retirando o problema trabalhista, tirando os direitos dos trabalhadores, iam gerar empregos. Não deu certo. Já fizeram a emenda 95 que diz que o Estado gastava mais. Se o Estado parasse de gastar, geraríamos empregos e a economia ia se reativar. Não funcionou. Fizeram a reforma da Previdência, que era o grande mal. Resolvendo o problema da Previdência, nós teríamos resolvido todos os problemas. Também não resolveu. Agora, o que está na bica lá? Duas coisas que estão emperradas mais ou menos. Já fizeram em parte, mas querem fazer mais. Querem arrasar mesmo no Congresso. As privatizações e a reforma do Estado, que é um grande ataque ao funcionalismo público, um desmonte dos funcionários públicos para gerar os cargos de confiança, as terceirizações e as negociatas. Para fazer isso, qual vai ser a justificativa? O Brasil está quebrado, não tem dinheiro, nós precisamos demitir funcionário, cortar direitos, e nós vamos vender. Nós vamos vender a Petrobras, vamos vender o Correio, vamos vender, porque o Brasil está quebrado. É conversa fiada, é mais um engodo. Isso tudo é para garantir as negociatas. Não adianta dizer que não, porque é essa a nossa dura realidade. Obrigado a todas, a todos, pela contribuição, pela participação, pela difusão dessas ideias. E até a próxima. Grande abraço.